Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Eu quero pedir licença a você, telespectador da QTV, e agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Terra M, primeiro lugar no Ibope em nossa região metropolitana. Os programas diários lá, de segunda a sexta, né, me faz cada dia mais ter vontade de estar ao lado de você, ouvinte, telespectador, de levar informação, prestação de serviço, seja qual for o tema, seja na área da política, na área da saúde, educação, habitação, meio ambiente, enfim. Esse é o objetivo do Conexão Metropolitana, que há 4 anos no rádio, há 3 anos na TV, levando a informação a você. E eu, claro, agradeço demais, porque sem você, nada disso estaria acontecendo. E hoje nós vamos tocar num ponto extremamente importante. Vamos falar de saúde, vamos falar de dengue, vamos falar de trabalho social junto aos municípios aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista e falar do terceiro setor, né? Que eu acho que é extremamente importante. Eu penso que desde a lei da responsabilidade fiscal, que é extremamente importante nos municípios, a parceria de OCIPs, mas vale lembrar, OCIPs sérias, com responsabilidade, é importante, porque sem elas eu acho que o poder público tá engessado, né? E acaba travando algumas ações de extrema importância, em especial na área da saúde, que é um problema no nosso Brasil inteiro, né? E estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Francisco Carlos Bernal, ele que é médico e sociólogo, foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, consultor do Ministério de Saúde e Unesco, e ele é atual presidente do Instituto de Saúde e Meio Ambiente de Santos, ISAMA. Boa noite, Francisco, obrigado pela sua presença. Boa noite, Milton, boa noite a todos os telespectadores. É muita satisfação, é uma honra bastante grande estar presente aqui no Conexão Metropolitana e ter esta oportunidade, né, de falar um pouquinho a seus assíduos que lhe assistem semanalmente, né, um pouco sobre o terceiro setor, falar um pouco sobre o que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que também conhecida como as OCIPs, né, e falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, Francisco, eu queria que você fizesse um rápido resumo do que é o ISAMA e quais os municípios, em especial da nossa região metropolitana, que o ISAMA está presente hoje. Então, Milton, o ISAMA, né, como você bem disse, Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ela é uma OCIP, né, foi fundada em 2004, há cerca de 7 anos, né? Nós temos essa qualificação pelo Ministério da Justiça e atuamos em parcerias, né, em diversas áreas, sobretudo a área da saúde, que é a minha área específica, já que eu, como médico pediatra e de saúde pública, né, é a área que eu estou mais afim. Mas nós atuamos, né, na saúde, no meio ambiente, na educação, né, em alguns municípios. No estado de São Paulo, nós temos uma atuação no ABC, né, atuamos em Santo André, já, Mauá, mais para o interior, na região de Campinas, em Montemor, na região de Sorocaba, em Porto Feliz, e na região de Rio Preto, atuamos em Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. E agora, recentemente, a partir de 2011, nós começamos uma parceria aqui no município muito importante da região, que é o município de Cubatão. Ah, legal. Agora, Francisco, no caso, o ISAMA em sendo parceiro de algum município, o que o ISAMA tem de oferecer? Quais são os temas principais do ISAMA que as prefeituras podem chegar e falar, poxa, eu preciso disso e o ISAMA me atende? Como é que funciona todo esse processo, até para o nosso telespectador entender melhor esse processo? Essa pergunta, Milton, é muito interessante porque ela pode esclarecer as pessoas, né, que têm muita dúvida acerca do que é uma OCIP, né, porque nós somos uma ONG, tá certo? Uma organização não governamental qualificada de OCIP. Mas, como você disse na introdução do programa, o terceiro setor, né, a partir da Lei 9.790, né, que criou as OCIPs,
ela fez uma verdadeira revolução nessa área do terceiro setor. Porque o setor público, já de há muito tempo, ele vem sendo muito engessado, ele acaba sendo muito burocrático. E nós fazemos o quê? Nós fazemos parcerias com o setor público, sendo um facilitador em vários projetos, dando agilidade, dando dinamismo, dando maior eficiência, tá certo? E eu vou te dar um exemplo concreto na área da saúde. A atuação, por exemplo, de parceria no chamado Programa de Saúde da Família, que hoje é uma estratégia do Ministério da Saúde, tá certo? É muito importante. Nós fazemos o quê? Nós ajudamos o poder público, né, numa dinâmica onde você faz desde um processo de seleção dos funcionários que vão atuar naquele projeto, né, dando toda uma qualificação aonde o poder público tem muita dificuldade em fazer isso, né? Então nós conseguimos, dentro de uma região, né, dar melhores condições de salário para o trabalhador, comprar melhor os insumos para aquele projeto, como materiais e medicamentos, assim por diante, né? E dando uma capacitação permanente a esses trabalhadores, que hoje é fundamental. A área da saúde, ela é fundamentalmente uma área de recursos humanos. Nós trabalhamos com uma infinidade de profissionais e temos necessidade que esses profissionais estejam altamente qualificados. Agora, Francisco, infelizmente, alguns municípios, não só aqui da nossa região metropolitana, mas pelo Brasil afora, alguns prefeitos e prefeitas ainda não têm essa consciência de que a parceria de uma OCIP, né, de um terceiro setor, é de extrema importância, seja em qualquer área. Hoje nós estamos falando aqui especificamente da área da saúde. Você, enquanto presidente do ISAMA, como é que você ainda consegue visualizar, né, alguns prefeitos ou prefeitas que ainda têm uma antipatia, têm um olhar torto para a OCIP ou para a ONG e acham que são autossuficientes? Não, eu não preciso deles. Enquanto isso, a população acaba perdendo uma grande ajuda através do ISAMA ou de outras OCIPs. Vale lembrar sempre OCIPs sérias, né? Porque, infelizmente, como em qualquer lugar, qualquer profissão, existem os bons e os ruins, né? Agora, é difícil introduzir esse trabalho, principalmente esse que você colocou, o PSF, nos municípios? Ainda existe uma rejeição dos prefeitos? Então, eu vou começar respondendo isso, dizendo o que eu disse há cerca de um mês atrás, num debate na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, né? E foi sobre terceiro setor, né? Toda a parte de judicialização do terceiro setor, né? E eu dizia naquela ocasião o seguinte, que infelizmente eu percebo que o nosso país ainda não está preparado para essa coisa do terceiro setor, né? Existe, por um lado, uma visão muitas vezes estatizante, né, do chamado primeiro setor, que é o setor público, e que não abre mão, por exemplo, de querer ao menos entender o que é uma parceria. E existe, por outro lado, também uma posição extremamente liberalizante do chamado segundo setor, né, que é o privado lucrativo, que também não entende essa participação do terceiro setor. Enquanto isso, né, os outros países, né, sobretudo Austrália, Canadá, na Europa, no próprio Estados Unidos, o terceiro setor é uma coisa extremamente forte, que tem uma participação muito ativa na sociedade. E os nossos políticos, como você bem disse, sobretudo no chamado nível municipal, eles são extremamente despreparados, né? Porque não conseguem entender qual é a real participação de uma entidade como uma OCIP, né? Nós nos deparamos, por exemplo, muitas vezes com coisas muito, muito simples, né, que os próprios departamentos jurídicos dessas prefeituras não conseguem entender. Então eu tenho batido muito nessa tecla. Onde eu faço, por exemplo, que é um instrumento jurídico de uma OCIP com uma prefeitura, que é o chamado termo de parceria, né? O nome já está dizendo termo de parceria, ou seja, um termo de cooperação mútua, onde os dois entes têm os mesmos objetivos. Muitas vezes nós somos tratados como meros fornecedores, como se fosse um simples contrato de serviço. E não é essa a realidade do terceiro setor. O terceiro setor ele tem um objetivo de alcançar, né, em cima de um determinado projeto, o melhor êxito possível para quem? Para a população.
e os nossos prefeitos não estão preparados. Agora, Francisco, você foi secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, você é médico pediatra, como você bem disse aqui anteriormente. Nós estamos num processo eleitoral e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Os prefeitos, tanto os atuais quanto aqueles que vão aí para as urnas no próximo dia 7 de outubro, a importância de termos na Secretaria de Saúde, como secretário ou secretária, um médico. Porque nesse processo eleitoral todo, o que a gente visualiza, né? A população como um todo. As articulações, o partido A vem para cá, o B, o C, tempo de televisão, quem é o vice, quem não é. E aí numa composição, né, do tabuleiro de xadrez das eleições, de repente nas negociações partidárias, isso faz parte da política, não é uma crítica, né? Faz parte do processo. Acaba o quê? Oferecendo uma secretaria XYZ para um determinado partido, e quando esse partido vai indicar a pessoa que vai assumir aquela secretaria dentro do processo eleitoral, não tem nenhuma afinidade com a secretaria. Como, por exemplo, não é um médico. E eu acho que ser médico numa Secretaria de Saúde, eu acho que é de extrema importância. A sua pergunta também é bastante interessante. Eu tenho uma posição já de muitos anos, né, que a primeira coisa que nós temos que ver dentro, né, de um corpo, de uma gestão pública, é o cidadão que vai lá estar auxiliando, né, primeiro ter essa noção do que é ser um verdadeiro servidor público, tá certo? Uhum. E não ficar aquelas negociatas que muitas vezes acontecem. Então assim, eu estou imbuído que eu tenho uma proposta para ser um servidor de quem? Do público, tá certo? Então a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que ele tem que ser um bom gestor público, né? E trabalhar isso do ponto de vista técnico. É saúde, eu não chego a ficar defendendo do ponto de vista corporativo que necessariamente tem que ser um médico, mas no mínimo tem que ser alguém da área de saúde, né? Pode ser um médico, pode ser um bom enfermeiro, pode ser um bom dentista, né? Como nós temos na cidade vizinha de Guarujá, o secretário é um dentista. Isso, mas veja, ele tem que entender de saúde, sobretudo saúde pública, né? Ou seja, ele tem que entender da gestão pública. Ele não pode deixar de saber os entraves que é, por exemplo, né, um processo de compra. Ele tem que entender da gestão pública e, obviamente, entender da parte da saúde. Então eu sempre defendi isso. Agora, nós infelizmente ainda fazemos algumas nomeações, né, que são nomeações de bastidores, né? Eu acho que a pessoa tem que ser um ente político, sim, porque você tem que ter toda essa perspectiva, né, da transformação, mas necessariamente tem que ter quadros técnicos. E eu tenho percebido que, graças a Deus, o Brasil tem avançado um pouco. Hoje, já começar lá pela própria presidência, tal, começa a se colocar pessoas tecnicamente mais competentes. Vou dar um exemplo prático, até uma opinião pessoal do Milton Gonçalves. Quando o Serra foi ministro da Saúde, eu particularmente acho que a única coisa legal, importante, que é louvável aqui ressaltar, foi o genérico. Fora isso, não tem outra ação, né, que pudéssemos aqui, eu pelo menos não lembro, e se eu tiver errado, né, eu até me corrijo. Mas então eu penso que realmente tem secretarias, tem ministérios que tem que ser gente capacitada, gabaritada e que conheça o mínimo do que vai... Você vê, diferente agora do ministro Padilha, que é um médico infectologista, quer dizer, do Emílio Ribas, um cara que entende profundamente de saúde. Então ele começa, né, a discutir com as diversas categorias de igual para igual. Com todo o respeito que eu tinha pelo ex-ministro Serra, né, ele realmente se cercou de pessoas competentes, ele tinha uma assessoria técnica muito boa, mas é o que você falou, quer dizer, na verdade, ficava mais preocupado em fazer política do que a chamada política de saúde, né? Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, peço licença aqui ao Francisco, e na volta eu quero comentar aqui e mostrar para os nossos telespectadores um pouco do trabalho do Izama, umas imagens que você trouxe lá de Mauá, né? E eu mostrar um pouco, né, para os nossos telespectadores o que é o trabalho do Izama. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária,
capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar,